Oi, tudo bem? Eu sou a Cora, sou sua professora de redação e hoje eu trouxe uma análise de uma redação da FAMEMA de 2020 para 21 que tirou 10 pontos de 11, ou seja, um 9 ponto alguma coisa. E qual é o nosso processo? A gente vai olhar para essa redação e tentar entender o que a pessoa fez de tão bom para tirar uma nota tão legal. Essa é aquele tema que a FAMEMA perguntava sobre o direito ao esquecimento e o direito de acesso a dados públicos, né? Uma coisa entre o individual e o coletivo, o privado e o público, e eu falei aqui a palavra, né? Entre o quanto é um tema que não tem só um lado, que não tem um certo e ou um errado. A gente tem os dois problemas convivendo dentro do mesmo tema. É o tipo de redação que está dialogando com um tema multifacetado. Isso é um dificultador, né? E um dos pontos principais dessa redação, nota 10 de 11, é justamente que a candidata conseguiu fazer uma leitura simples, criou um projeto de texto simples, funcional, em que ela deu conta de tudo que ela pretendia explicar, beleza? Vamos para a redação. Vamos lá, dar uma olhada em como que essa aluna conseguiu trabalhar com os dados da coletânea e elaborar um bom projeto de texto para chegar nesse 10 de 11, nessa nota legal que ela tirou. A internet, advento da quarta revolução industrial indispensável na vida contemporânea, tem um superpoder, o de propagar rapidamente e perpetuar dados, fatos e acontecimentos. No entanto, por ser um espaço público e de difícil fiscalização, pessoas, famosas ou não, têm suas vidas expostas a todo momento. A fim de minimizar os prejuízos que a eternização de vídeos e fotos gera, intensificou-se o debate sobre o direito ao esquecimento, direito que alguém cujas informações circulam na internet tem de proibir a propagação desse conteúdo. Apesar de haver quem diga que isso restringe o interesse público à informação, maior é a restrição de direitos constitucionais e humanos de quem foi exposto e sofre com os discursos de ódio e julgamento dos internautas. Então, o que a gente tem aqui? Uma introdução muito organizada, né? Muito organizada. Vou até mudar de cor aqui pra gente pensar um pouco juntos. Ela traz uma palavra que já tava lá na frase tema, que é a questão da internet, que é muito importante para esse tema, né? A gente não pode não falar sobre internet nesse tema. E ela traz ali que ela é uma coisa nova, né? Uma coisa recente, é indispensável, e sendo indispensável, acaba sendo muito poderosa. E aí ela faz esse diálogo entre a ideia de propagar alguma coisa rapidamente e essas informações que foram expostas, né, essa propagação de conteúdo íntimo, de conteúdo da vida pessoal, que gera discursos de ódio e julgamento dos internautas. E além disso, né, junto desse pacote todo que ela tá fazendo, ela também aproveita elementos da coletânea que estão ali, acho que no texto 1, principalmente no texto 1, explicando o que é o direito ao esquecimento, né? E aí ela faz essa conexão toda. Uma outra coisa muito importante no trabalho do texto dela é essa separação entre períodos organizados, né? Períodos sintáticos. Então ela vem aqui a internet e contextualiza como que essa internet surge e é importante, qual é o poder dela e ponto final. Daí ela vem com um conectivo bonitinho ali e ponto final de novo. Então ela vai separando aquilo que ela tá trazendo para o leitor em pedaços curtos, acessíveis, né? Bem aos pouquinhos. Então, mais uma vez, né? Ela explica o que é o direito ao esquecimento e vem com ponto final aqui de novo. E fecha a ideia dela, trazendo muita opinião com um outro período curtinho de novo. Já que a gente está falando dessa parte, vamos olhar aqui já para o primeiro argumento, percebendo que ela também faz uma transição aqui com um conectivo bonitinho aqui.
Isso é muito valioso para desenvolver o texto, tá? Para compreender, então, primeiramente, para compreender a importância do direito ao esquecimento, é necessário analisar um fenômeno recente na internet, nas redes sociais, denominado cancelamento. Então, ela dialoga aquela questão dos discursos de ódio com o superpoder aqui na ideia de cancelamento. Vamos seguir. A prática do cancelamento é como se fosse um linchamento, só que é virtual. O poder da divulgação de um vídeo ou foto de alguém agindo de forma questionável para um grupo de pessoas, né, a partir da divulgação, cria-se um verdadeiro tribunal das redes sociais. Ou seja, o sujeito exposto é julgado pelos meros usuários da internet. Então, aquele cancelamento, aquele ódio todo, tá aparecendo aqui nessa parte do texto dela. E muitas vezes acaba sendo ofendido e até ameaçado. Dessa forma, o indivíduo é perseguido por discursos de ódio, sem sequer poder se retratar. Esse comportamento de cancelamento ilustra, portanto, os riscos de se ter informações pessoais propagadas na internet e corrobora o fato que a defesa do direito ao esquecimento tangencia questões como saúde mental e segurança da pessoa que teve os conteúdos divulgados. Aqui, quando ela tá falando de saúde mental e segurança da pessoa, tudo, ela tá voltando para a coletânea também, o que é esse sofrimento pessoal que a pessoa que tá com suas informações se propagando e sendo linchadas na internet pelo que ela tá passando. Isso também tem um diálogo com a coletânea. Aqui, então, ela tá fazendo tanto intertexto com elementos da coletânea, que estão aqui, quanto com elementos que ela mesma trouxe, que é essa ideia do cancelamento. Acho que uma coisa que é importante de perceber é que ela tem um texto simples, no sentido de fluido, no sentido de não é muito rebuscado, né? Ele é organizado e fluido. E aqui também é importante a gente dar uma olhadinha. Ó, ela vem com aquele primeiramente no começo, traz um para compreender, ela vem com outro ponto final aqui para dividir as ideias dela em períodos bem curtinhos, a partir da divulgação, ou seja, também depois do ponto final, outro período curto, dessa forma, e assim ela vai criando, né, demonstrando todo o raciocínio dela a partir de períodos curtos, organizados, sem rebuscamento e com esses conectivos todos muito bem demonstrados. Falando em bem demonstrados, a gente tem aqui, então, o problema do discurso de ódio no argumento 1 e a consequência desse cenário de ódio e cancelamento. Então, ela tem uma clareza na transição entre os parágrafos dela do que ela está fazendo, para onde ela está indo e para onde ela quer levar o leitor dela. Ok, vamos avançar a leitura. Como consequência desse cenário, a não garantia do direito ao esquecimento ceifa do indivíduo dois outros direitos. Então, aqui ela vai progredir para falar de dois outros direitos. O primeiro diz respeito ao direito à privacidade, que estava lá na coletânea, e à honra, constitucionalmente assegurados. O segundo se trata de um direito previsto não por leis e documentos oficiais, mas pela condição humana, o direito de aprender, repensar e se reconstruir. Então, ela tá dialogando com aquela ideia do cancelamento, mas tá progredindo, tá avançando em relação a ela. Qual é a vantagem de você cancelar alguém? Essa pessoa não teria o direito de se melhorar e se reconstruir, né? Esse direito é tirado do sujeito a partir do momento em que o poder eternizante da internet reduz a apenas aquele conteúdo propagado. Conclui-se, portanto, então vamos aproveitar, né? Se aqui ela fez essa transição bonitinha, aqui ela também faz uma transição bonitinha. Conclui-se, portanto, vamos fazer na cor certa. Conclui-se, portanto, então ela
tá já avisando que vai fazer uma conclusão, que fatos pessoais noticiados na internet nada tem a ver com o interesse público. E aqui essa conclusão dela é muito legal, né? Não é porque tá na internet, ó lá, a caneta certa. Não é porque tá na internet... Foi. Não é porque está na internet, não foi. Não é porque está na internet que ela não Então, o que ela tá dizendo pra gente? Que não é porque aquela informação está na internet que a gente tem que ficar cavocando aquilo. Se essa informação for um fato pessoal, o sujeito tem direito, ela não tem a ver com o interesse público da informação. Não é uma pessoa pública que está agindo no mundo público. E mesmo que ela tenha agido no mundo público no passado, ela tem o direito a, como ela tinha falado antes para cima, se reconstruir. E por isso deve-se assegurar ao indivíduo exposto não apenas o direito ao esquecimento, mas também o direito de este gozar de uma vida segura e digna, ou seja, sem o discurso de ódio, né? Longe de julgamentos e reducionismos que não dialogam com a possibilidade de se reconstruir. Então, o que ela mostra aqui pra gente, né, é que ela tem um projeto de texto muito estruturado, muito pouco problema de desenvolvimento, assim, em algum ponto, acho que assim, o ponto que ela perdeu pode estar justamente aqui nesse parágrafo, em que ela poderia ter desenvolvido e demonstrado um pouco mais o que é essa possibilidade de se reconstruir, qual a relação na vida prática entre ser cancelado e não conseguir se reconstruir. Talvez ou puxar mais algum elemento da coletânea ou desenvolver isso com algum exemplo dela, tá? Mas, considerando a prova da FAMEMA, como é uma prova muito exaustiva e de muita coisa para fazer em pouco tempo, a gente pode dar muitos parabéns, né? Por esse 10 de 11, que é um 9,09. Então, tá um texto excelente, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura e se vocês ficaram com alguma dúvida, pode mandar nos comentários. E se vocês acharem que a leitura desse texto é útil para alguém, mandem, encaminhem esse vídeo para ajudar essa pessoa a melhorar o texto dela também.